conversar aqui então com Heloísa Zausa, que é arquiteta em nossa cidade, já está aqui há alguns meses, né? Alguns janeiros, e para a alegria nossa, para a alegria de todos, prestando o seu trabalho. Pois é, eu já começo perguntando. Dias atrás nós recebemos aqui a engenheira, que realmente deu um show de conhecimento, Denise Pontes, né? Pois é, e nós estamos aqui felizes, né, pela sua participação, e nós recebemos aqui dias atrás, como eu estava falando, a Denise, né? Tivemos a felicidade de convidar você, e eu perguntei, na oportunidade, eu perguntava para a Denise, por que ela veio para a Colíder, e eu faço a mesma pergunta para você. O que fez com que você desse-nos a alegria, a satisfação de estar aqui conosco, de ser uma colidense? Eu vou fazer um compacto, porque a história é longa. Eu me formei em 2002, vim para Sinop no mesmo ano, trabalhei lá mais 2 anos e tive convite do Vaguinho, da antiga Consólida, que trabalhava com o Fábio Amaral, a Fabiana, de vir para cá. E eu vim para ficar uns dias para ajudar ele com projetos e design e acabei gostando muito daqui e fiquei. Faz 14 anos já que eu moro aqui e eu amo a cidade. Colíder é muito bom para mim. Adoro de verdade mesmo. Ô, Heloísa, por que a gente sabe da sua atuação aqui? Você atua, teve uma atuação aqui no Lago dos Pioneiros, né? Nesse novo lago, mas eu queria que você falasse primeiro do seu trabalho particular. Aí. O que você tem feito aos nossos amigos de Colíder? Qual a sua atuação tem sido feito aonde aqui? Tem sido aonde? Além do lago, dos lagos. Olha, graças a Deus, de uns 3 anos para cá, desde 2017, quando eu comecei a prestar serviço para a prefeitura, para a atual administração, eu comecei a atuar como urbanista mesmo. Porque até então eu vinha como arquiteta de projetos particulares, né? E projetar, ser urbanista é um mundo muito diferente, é projetar para o coletivo. E dependeu muito de eu estudar mais, de eu me atualizar, e eu tenho trabalhos em praticamente todos os bairros de urbanismo. Desde a área de lazer, né, que nem, como você disse, citou o lago. Hoje mesmo teve uma reunião sobre a nascente do lago, o Parque Jaracatiá, né, que é de onde tudo nasce, que é o Rotary que cuida. Então a gente vai urbanizar aquela parte, vai refazer as trilhas. Foi bem legal a reunião hoje, o projeto vai ficar lindo. Aí tem a parte do Lago dos Pioneiros, que já estava meio pronta, que a gente finalizou. E agora da orla do Lago Lions, né? Que é outro clube de serviço. Então a gente trabalha paralelo com os bairros, os clubes e a administração pública, né? Não tem como descolar, na verdade, quando fala de urbanismo, da administração pública. Está tudo muito alinhado. Estão me perguntando aqui o que arquiteto faz. Estão perguntando? Isso é uma dúvida muito comum mesmo. Acha que é a mesma coisa, né? Nunca vou esquecer, a primeira conversa que eu tive com o Vaguinho, ele falou assim: Heloísa, você tem que vir para cá, porque eu sou engenheiro e eu não sei fazer coisas de arquiteto. E eu estou com uma demanda muito grande de arquitetura. Só que as duas profissões andam muito alinhadas, são totalmente dependentes uma da outra, mas são completamente diferentes. A arquitetura lida com a estética das coisas, com design, né? Design é o desenho. Com a beleza da residência do prédio. Com a beleza, a estética, né? E a funcionalidade das coisas. A gente tenta organizar tudo para estar tudo alinhado. E a engenharia civil, a elétrica, a hidrossanitária, ela vem para complementar e colocar de pé, estruturar essas ideias. Porque de vez em quando o arquiteto voa, né? Aí vem o engenheiro e puxa para baixo, fala assim: não, pé no chão, porque isso aqui não vai dar certo. E acontece muito isso. Então, são profissões interligadas, dependentes uma da outra, totalmente. Não tem que chocar e nem brigar. A gente tem que atuar junto. Tá, e você, além de arquiteta, além da arquitetura, né? Você também entra no urbanismo, né? Explica também para a gente. Faz parte da arquitetura, da formação nossa, né? A gente forma arquiteto e urbanista.
Só que eu até brinco, eu falo arquiteto, urbanista e malabarista, porque são coisas interligadas, mas totalmente diferentes. A arquitetura, você lida com as particularidades das famílias, né? Uma residência unifamiliar, um comércio. E o urbanismo, você lida com um mini mundo, que é uma cidade. Eu aqui já tive muitas barreiras, que é uma cidade pequena, que a gente tem mobilidade urbana, flui, beleza, a não ser nos horários de pico, né? A gente não tem problema de poluição, a gente não tem problema que cidade grande, grandes capitais têm problemas assim gravíssimos, né? Já foi assim, eu tive que crescer muito a minha mentalidade para conseguir lidar com uma situação tão macro. Eu fico imaginando o urbanista lidando com uma São Paulo da vida. Nossa, é um super-herói mesmo. Apesar que ninguém faz nada sozinho, né? Eu falo sempre no plural, a gente faz isso, a gente faz aquilo, porque precisa de muita gente envolvida, mesmo quando é uma cidade pequena. Tá, e o que você fez ali no Lago dos Pioneiros? Qual foi a sua atuação ali? Foi a parte de paisagismo, de urbanismo, de bem-estar, né? A parte de estrutura de banheiros. E aquela lanchonete? A lanchonete foi um design ali arrojado, um lugar, o espaço para o lado do lago foi muito bem feito, foi muito trabalhado, uma criatividade de fazer inveja. Sempre é uma conversa entre o engenheiro e a arquiteta, para que a coisa saia contento, para que a população realmente acaba ficando enche os olhos e vê realmente que a beleza sobressai ali. Sim, não pode uma coisa andar sozinha, né? Tipo, eu chegar com um layout geralzão e impor. Nunca acontece isso. Eu dou o start, eu vou lá, faço o estudo preliminar, faço um layout do jeito que eu acho que vai ficar lindo, aí vou para uma reunião. Aí tem os engenheiros, às vezes tem o pessoal do bairro mesmo, né, que vai ser diretamente influenciado pelo projeto, quem está em volta. Aí já começam a me puxar assim, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar. E a gente não pode ter barreiras para isso. Ser tem que muito ouvir radical, todo né? mundo. Tem que... Não, arquiteto tem muito isso. Ah, não, ego, né? Eu tive essa ideia, tem que ser assim. Não é, a gente tem que ser bem flexível, principalmente quando lida com o uso comum de muitas pessoas, né? Eu digo que ali é um quintal comunitário. Todo mundo vem de todos os lugares para usar e para interagir ali, então tem que pensar muito bem no que vai ser feito, né? Luiz, e como é que é mexer com uma coisa em que todo mundo vai dar um palpite? Por exemplo, às vezes eu gosto de determinada coisa, o outro não gosta, às vezes te reclama, às vezes fazem crítica, elogios. Eu até acredito que, principalmente no serviço público, né, os elogios são bem menor. Como é que fica a cabeça da arquiteta o psicológico da arquiteta? Ótima pergunta. Eu ainda estou aprendendo a lidar com isso ainda. Porque quando é em particular, com cliente particular, é mais direta essa troca de informação, né? Mas quando envolve muita gente, vem pedrada e vem elogio de todo lado e tem que ouvir todo mundo. Eu acho que é muito benéfico ter crítica. Tem que ouvir. Mas tá, como é que você recebe isso? Como é que você absorve? Eu leio diariamente Arquitetura no Divã, um livro que me ajuda muito. A gente tem que ser meio psicólogo, tem que ter paciência, exercer a paciência diária. Eu gosto de ouvir. É uma coisa que me favorece muito. Eu sou uma boa ouvinte, eu acho, né? Eu gosto de ouvir todo mundo e eu acho que a gente aprende muito ouvindo as pessoas. Quando vai para a exposição pessoal, que às vezes acontece, porque as pessoas estão muito iradas hoje em dia, né? Às vezes não tem repertório e mais quer falar. Não sabe nada sobre o assunto, mas quer dar opinião de qualquer forma. E acaba falando coisas que não tem muito sentido. Mas eu tento entender todo mundo e não bater de frente, né? Cada um tem seus motivos para falar as coisas. Mas as críticas ao trabalho é sempre bom, porque a gente está sempre no gás, né? A gente não acomoda. E penso, pelo lado da pessoa, será se ela não está falando uma coisa que tem sentido?
A gente não pode ter barreira com crítica. A gente não é dono da verdade nunca, ninguém é, né? Porque nós falamos no início aí do Wagner da Consólida, e você também, havia assim uns projetos diferentes em algumas igrejas, nas próprias casas, que até então a gente não tinha muito conhecimento. Eu estou dizendo aqui por mim, porque eu estou há muito tempo em Colíder, né? Então, a gente não via essa mudança. Então, muitos arquitetos, às vezes, são taxados de maluco em razão das obras que acabam fazendo, né? E as pessoas vão entender 10 anos depois, 5 anos depois, é aí que vai começar a entender que a coisa é bonita, como é o caso de Brasília, né? E a gente tem uma arquitetura bem moderna, né, para a nossa cidade. Eu já recebi aqui arquitetos da Europa, o doutor Ney mesmo que está acompanhando sabe do que eu estou falando, é um amigo dele. Veio da Finlândia, faz tempo isso já. E ele ficou maravilhado assim, com a modernidade das casas, coisa que ele não via lá na Finlândia. Aí isso impulsiona a gente, né? Não é só moderno, ele achava bonito. Nossa, é moderno e bonito. Quando eu cheguei aqui, uma curiosidade, eu reparava que todas as casas, a maioria delas era vermelha, pintada de vermelho. Eu fui tentar entender por que era assim. Aí alguém me falou, é por causa do Machado. Que não tem nada, engraçado que isso. não tem nada a ver, ou tem? Tem, era uma influência. Tipo, um pintava, aí os outros achavam aquela cor bonita e todo mundo pintava. Tinha um professor meu da faculdade que falava que a gente não vai inventar a roda. Tudo é cópia da cópia da cópia. A gente tira as ideias de alguma bagagem, alguma memória que a gente tem. Então não adianta falar, Luiz inventou a roda colocando aquela luminária, não sei. Não, eu devo ter visto aquilo em algum lugar, mesmo eu achando que eu fiz aquilo pela primeira vez. O cérebro da gente armazena muita informação, né? Eu posso nem lembrar de onde, achar que é ideia minha, mas nunca vai ser. Tinha um professor meu que falava isso e eu admirava muito ele por isso. Era muito inteligente. A minha filha está construindo, e mãe do João Ricardo, né? E uma casa, eu diria, razoável. E ela, construindo em razão da dificuldade financeira, vai construindo aos poucos. E aí tinha que fazer alguma coisa no fundo, onde teria churrasqueira, onde teria uma área de lazer. E ela falou, papai, eu vou procurar aqui uma arquiteta. Eu falei, vamos fazer assim, assim, assado. Você sabe que o pai sempre sabe tudo, né? Eu falei, não, vamos fazer assim, assado e tal, explicando para ela. Falei, papai, deixa eu procurar uma arquiteta. Aí eu falei, mas eu já falei com a arquiteta, pai. Eu falei, mas você está maluca? Quanto foi cobrar essa arquiteta? Ela falou, X. Eu falei, não, então... E agora eu tenho que concordar que ficou muito bonito. A minha ideia não seria daquilo de jeito nenhum. Então, por isso que eu costumo falar que há necessidade de ter um profissional, né? Se de repente você faz uma casa super legal e coloca um quarto, os próprios móveis do quarto, né? Ou da mobília da casa toda, não adequado, né? E acaba perdendo toda aquela beleza, né? Como é o caso da minha filha, ficou fora de série. Você fica na área ali, no fundo, nesse local que eu estou te falando, é prazeroso, entendeu? Então, se a gente não caprichar, não procurar um profissional, pelo menos é o que eu acho, você não vai se sentir bem ali, né? Não vai se sentir como deve sentir, não é isso? Olha que bom que você percebeu isso. Mas as pessoas demoram um pouco. É aquela questão do barato sai caro, né? Não vou fazer projeto porque vou economizar. É um engano. Na verdade, você vai gastar mais. E nem vai ficar do jeito que você imaginava. A gente tem outro olhar, né? O profissional arquiteto. A gente estuda para planejar espaço, para organizar a circulação. Vai sempre ficar diferente do que você pensa sempre. Às vezes o cliente chega já com um croquis, um desenho e fala assim, eu quero assim, só passa para o computador. Nunca vai ficar daquele jeito. Quando passa para o computador e coloca as medidas, porque vem fora de escala, né? Vem amador assim, mas ajuda muito para a gente entender a necessidade do cliente, mas nunca fica daquele jeito. Acaba tendo soluções que a pessoa nem imaginava que aquilo era possível, né? Mas você tem outra
outra atividade colada a tudo isso, que é o design. O que é isso? Como é que funciona? O que é essa mesmo? É tudo ligado? Na verdade, o design está em todas essas outras atividades. O design é pai de tudo. Design significa desenho. Então, o desenho está em tudo, né? Desde a hora que você acorda, tudo é planejado. Então, se for ver bem conversadinho, tudo tem um toquezinho de arquitetura, de design, né? E quando você sai de casa, você já está no urbanismo, pé no urbanismo, né? A rua, a calçada, planejamento de via. Tem cidade inteira que é desenhada por arquiteto, né? O traçado urbano, a gente estuda muito isso durante a faculdade. Tá, e me Esses dias pergunta... eu sigo muito design, né? O design é mais louco que arquiteto ainda, o designer. E nem sempre o designer é arquiteto, porque tem designer de tudo, né? E tinha uma adaptação de um banquinho, colocou o nome de Banco Girafa. Você olhar, parecia uma girafa, mas a hora que você via a pessoa sentada, você falava assim, nossa, verdade, é um banquinho. Era uma peça de decoração que era útil e confortável. Aí ele deu o nome de girafa. Aí eu acho que foi a Lina Bobardi, que ela é arquiteta mesmo. Aí tem arquiteto que se especializa em imobiliário, que já é uma área bem abrangente, né? Tem arquiteto de game, de coisa de videogame. A arquitetura está em praticamente tudo, né? Que a gente vê, que a gente consegue ver. E a gente sempre, eu coloco nos grupos as pessoas que vão vir aqui, nesses grupos que eu participo, e coloquei que seria você a entrevistada. E uma pessoa me pergunta para ela explicar aí essa casa-cor. Que tem em São Paulo, tem em Cuiabá, o que é? Eu imagino, também confesso que eu não sei com certeza, mas eu imagino que é tipo de uma exposição, é isso? Isso mesmo. A casa-cor, na verdade, é um objetivo de todo arquiteto que se forma. Um dia eu vou fazer casa-cor. Não tem aquele objetivo, sonho? E eu consegui... E eu devo muito isso à Colíder. Eu estava num ritmo de trabalho tão acelerado que me convidaram 2 vezes. Eu fiz 2 vezes, 2008 e 2012. É uma exposição. O dono da franquia no Brasil, inclusive, é o João Dória Júnior. Eu conheci ele pessoalmente. Ele é uma franquia mundial, Casa Cor. E tem nas capitais. Pega uma casa, cada arquiteto pega um ambiente e decora. E depois de pronto, abre para exposição pública, né? E é uma coisa delícia, a gente aprende muito, delícia. Vem dono da Mitsubishi, que fez a garagem, vem o dono do vidro temperado, na época era o Blindex, né, que voava. Eu conheci muita gente muito importante nessa época. Nessa casa-cor só participa fera? Olha, só, escolhidos a dedo, assim. Na época, não sei se ainda é, mas o dono da franquia em Cuiabá era a família Maluf, do buffet Leila Maluf. Do buffet, né? E você... eles me ligaram e me convidaram. Foi uma surpresa, assim, nunca vou esquecer aquela ligação da Emily. Foi realização de sonho mesmo. Então, essa casa-cor chama a atenção dos arquitetos. É um evento mundial. A primeira que eu fiz, em 2008, foi a época que o Marcelo Rosenbaum, aquele do Luciano Huck, estava em alta. Ele foi visitar os ambientes, eu conversei com ele. O dono da Tramontina, eu lembro. Tem pessoas que marcam, né? Um dia antes abre, um dia de prioridade. Só o pessoal do patrocinador que vê primeiro, né? É o dia é pré-inauguração. Aí depois, no outro dia que abre público geral e fica uns 30, 40 dias aberto. E é muito chique, é muito glamour, assim, sabe? Nós falávamos aqui agora, quando estávamos em off, né? Nós falávamos sobre aquele emblema, logomarca de Colíder, né? Os amigos que estão nos acompanhando sabem, aqueles que moram em Colíder, que residem em Colíder, sabem do que eu estou dizendo. Um emblema bonito, um coração, muito bem bolado, por sinal, instalado ali na Praça Central, próximo da igreja, ginásio de esporte. E tempos atrás os vândalos acabaram danificando parte da estrutura. Foi poderíamos dizer que foi de um mau gosto total as pessoas que quebraram ali, que danificaram, né, a estrutura.
foi uma estrutura bastante de uma criatividade muito grande, como eu já disse. E a Heloísa está me falando que ela que foi ela que projetou aquilo. Como é que foi aquilo? Como é que as pessoas pediram para você fazer algo daquele jeito? Você te deu uma ideia, como você estava dizendo, e você melhorou a ideia? Como é que é isso? Na verdade, é assim, quando é público, é passado a ideia, né? O básico. O slogan era Cidade Família, queria alguma coisa que metesse a sentimento, né? Na hora eu já pensei no digital, né? No coração, símbolo que as pessoas usam muito agora. Já comecei a planejar. As pessoas vão tirar foto ali, vai ficar num lugar elevado, vai ficar legal, vamos colocar um vermelho para ficar forte, né? E para eleger uma ideia, geralmente eu faço várias, assim, não é a primeira que eu faço, que tem todo um trabalho de estudo preliminar, de layout, vários, né? E aí passa por uma equipe, eu falo a gente, sempre a gente, porque é uma equipe que elege as coisas, nunca trabalho sozinho. Aí até chegar na eleição de uma ideia, no ideal, né? Aí surgiu aquele emblema, aquele design. Nós ficamos entristecidos quando danificaram aquele. As pessoas acho que retiraram um pedaço, uma parte. Foi, acho que durou um dia, Joel. Você deve ter também ficado chateado, perdido aqui triste, algumas horas de sono. Fico triste, na verdade. Nunca fico brava. Fico triste e tento entender por que a pessoa faria uma coisa dessa, né? O que ela está tentando expressar? Com o que ela está descontente? Geralmente eu não consigo entender, mas É coisa da cabeça de cada um, né? Toda a sociedade tem as pessoas que são mais difíceis, né, de lidar. E ela está sempre tentando chamar atenção para alguma coisa. Por que será que né? É difícil entender. Mas aí agora foi reposto, né? E está lá faz um tempão. Acho que bonito, vai dar por tudo sinal. certo. Eu não sabia que tinha você que tinha bolado aquilo. Meus parabéns. Realmente ficou muito bonito, que bom, né? que você gostou. E aquilo está se tornando aí eu acho que todo mundo gosta. Então, Heloísa, vamos falar um pouco desse novo lago. Você está me dizendo aí que há todo um trabalho, será um lago um tanto diferente. A engenheira Denise teve aqui dias atrás. É lógico que são conhecimentos diferentes, né? Você não vai falar o mesmo, mas ela me disse que é um lago diferente, não é seria mais para caminhada ou coisa parecida. E você já está lá. Há tempo, desde o início, você está atuando ali? No projeto, você diz sim. O start foi meu, da sequência de lagos, na verdade. A primeira ideia era integrar a cidade, as duas avenidas. A Colonizador com a Ivo Carnelós, que é a parte universitária da cidade, que fica afastada, né? E a gente tinha como facilitador o parque, a nascente que está ali bem pertinho. Então é um prato cheio para urbanismo, né? Aí ficou a área central, que vai ficar bem mais preservada, porque já tem ocupação ali. E é complicado, né? Mexer com área ocupada. E aí ficou esse segundo lago, que vai integrar uma parte da cidade com a outra, vai dar essa mobilidade. Já abriu bem lá, agora já dá para ter uma ideia assim do desenho que ele está tomando, né? Dias atrás eu estive lá. Tá gostoso de andar em volta agora, já que não tem nenhuma estrutura, né? Imagina quando tiver tudo pronto. Então a gente está muito animado com o resultado. E a coisa funciona da seguinte forma: você está ali acompanhando os operadores, né, os operários, e pessoa operador de máquina, e aí você tira ali, coloca ali, terra, ali não tira, ali não mexe, aquela árvore não arranca. Como é que é isso? Tem um layout, né, pré-estabelecido, que a gente tentou manter o máximo desenho da lâmina original de água, original da água, mexer o mínimo possível, deixar as curvas. Isso é bonito de ver também, né, não ficar quadradão. Aí, e tem a realidade, que é a máquina mexendo ali, as PCs mexendo, se encontra pedra muito grande, já é um obstáculo, a gente consegue contornar ou não. Então tem que ter acompanhamento de todos os setores envolvidos, né? Todo dia a gente está lá,
tem o João Bicha, né, que está fazendo a parte de É escavação. Ele me vê, eu acho que ele já até sai correndo, porque tá difícil encontrar ele na obra agora. Tô brincando. Mas ela vem a arquiteta da Pitaco, né? Por que essa pedra está contornando? Porque não dá para mexer nessa pedra. E a gente vai integrando o conhecimento, né? Todo mundo aprende com todo mundo e tentando manter o máximo original do projeto, né? Que foi pensado. Há dias atrás, a prefeitura, a administração pública, pintou a passarela ali na Avenida Marechal, de uma cor diferente, chamou a atenção. Você teve participação naquilo? Não. Sim, eu e Denise fizemos o percurso a pé todinho para ver qual a viabilidade disso. Se isso ia ter importância ou não, porque surgiu a ideia, mas a gente não sabia se ia dar certo. A gente subiu desde ali do comecinho da avenida até lá em cima, fizemos um percurso a pé. A gente já identificou até pontos críticos, que é ali perto do Machado, que o ciclista tem que parar e estar muito atento, porque ali é um cruzamento muito movimentado, né?